Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Tech, um lugar para falar sobre tecnologia, seja de internet, tanto banda larga fixa como móvel, dicas de informática, novos programas, na realidade, tudo o que envolve o universo tecnológico. E os vídeos aqui no canal vão sair sempre às segundas, quartas e sextas. Então fica ligado que um assunto super interessante vem aí. Fala galera, beleza? Gente, hoje em dia ter um smartphone não é luxo, é necessário, já que o mundo gira em torno de um acesso dinâmico através das redes Wi-Fi, das redes 4G e agora futuramente das 5G, em que você acessa a internet através desses dispositivos móveis. Já não é mais luxo, você precisa muitas vezes não só para falar com outra pessoa, mas também se comunicar com bancos, acessar serviços que só podem ser acessados através da internet, acessar apps de transporte como o Easy Taxi, o Uber e outros vários aplicativos como o Rappi e outros aplicativos também de alimentação. Então você precisa de um smartphone para poder acessar a grande rede, acessar a internet e ter disponíveis vários serviços que estão ali hoje. Então, como eu falei, não é mais algo supérfluo, é algo necessário. E o mercado, ele regulou os smartphones, dispositivos móveis, em 3 tipos. A linha Premium, que é aqueles dispositivos que têm características melhores, uma melhor estrutura de construção, melhor memória interna e armazenamento, uma tela de boa qualidade e o processador um dos melhores processadores, além de outras opções como leitura biométrica, leitura de face. Então você tem esse tipo de dispositivo que é a linha Premium. Tem a linha intermediária, como o nome diz, é intermediário. Ele tem muitas características muitas vezes que lembram uma linha Premium, só que outras características é um pouco menor, como menor memória de espaço interno, uma memória não tão grande como a linha Premium, uma estrutura, uma construção com mais materiais não tão refinados, mas ele mantém as características de uma linha de ótima qualidade. E temos a linha de baixo custo, que é aquela linha em que os materiais de construção já não são tão primorosos, o espaço de memória já é menor e outras opções que fazem ele ser mais barato. Só que temos dentro dessa linha de baixo custo, ainda temos uma linha de baixo custo ainda menor, que muitas vezes se disfarça de uma linha de baixo custo e intermediária, que mais nas vezes é mais baixo custo ainda. Então, o vídeo de hoje eu vou alertar a vocês sobre isso, sobre alguns smartphones que se colocam como entre intermediários de baixo custo, mas que na realidade são baixo custo para baixo. Então vocês têm que ficar ligados que muitas vezes os preços desses smartphones são extremamente caros em relação do que deveriam ser. Às vezes um aparelho desse tipo está custando 600, 700 reais, mas o preço certo seria 200 reais. Então você está comprando uma coisa, pagando o preço, pensando que é uma coisa, mas é outra. Então vocês têm que ficar ligados sobre isso. E eu vou falar exatamente sobre isso. O primeiro aparelho que eu vou falar é esse aqui da Samsung, o Galaxy J2 Prime Dual Chip. Esse aparelho é uma evolução do antigo J2. Esse aparelho ele traz algumas coisas que poderiam ser uma construção. Ele é em plástico, já mostra que ele é em plástico, toda a estrutura dele é em plástico, que imita o metal, é em plástico. E assim, dentro da própria estrutura da Samsung, aquela estrutura clássica, retangular, com as bordas redondas, ele procura fazer isso. E ele assim, é um aparelho com uma tela de 5 polegadas, é um aparelho com uma tela grande até, é um processador quad-core, MediaTek 1.4. É um processador um pouco melhor do que o processador que tinha na versão J2 puro. Ele tem 16 GB de memória interna, que já difere do anterior, que era um 8, tem 16. Só que você tem que entender que desses 16 GB, pelo menos 4 é para o sistema operacional. Então você já não tem 16.
tem 8. Ele é 4G, tem uma câmera de 8 megapixels traseira, que é já uma evolução para a outra, que era uma câmera de 5 megapixels, então já é uma evolução. A câmera frontal é de 5 megapixels, entendeu? Então isso já é uma melhoria. Só que vamos lá falar os cases. Apesar dele ter um 2.600 mAh de bateria, que é já um avanço em relação ao seu primo anterior, sua versão anterior, que é o J2 puro, que tinha 2.000 mAh, ele tem um pequeno problema. A bateria gasta muito mais rápido que a versão anterior. A versão anterior, a utilização ficava em 8 horas. Essa fica em 6 horas, tela ligada, direto. 6 horas a bateria esgotada. E temos um grande problema, que é a bateria leva 3 horas para recarregar. Ele gasta em 6 horas e leva 3 horas para recarregar. Você não pode ficar esperando 3 horas para recarregar. E outra coisa, ele esquenta bastante. Então, olha só o precinho que ele está. Então, essa média aqui, 570, 600, já vi até 650. Um aparelho como esse vale 579 reais. Vamos ser sinceros, no máximo uns 400 reais. Nem 400, porque a bateria leva 3 horas para carregar. É um absurdo. É um absurdo muito grande. Tudo bem que ele tem um cartão de memória, você pode expandir a memória dele, você pode botar um cartão de 256 GB, você pode expandir a memória dele. Mas, todavia, contudo, entretanto, você tem um aparelho que a autonomia da bateria é menor do que o anterior. E deveria, apesar dele ter mais capacidade de bateria, ele tem esse problema. E alguns registros dizem que quando a bateria chega a 40% ele desliga. Então é um aparelho que vem com defeito de fábrica. Vem com defeito. Você compra um aparelho pensando que é novo, ele está com defeito. Então esse aparelho não vale a pena pelo preço que está aqui. Vocês fujam dele. Não vale a pena. Então fujam dele. Outro aparelho da linha de smartphones da Samsung, que seria de baixo custo, mas que na realidade é de baixo custo baixo, é o Samsung Galaxy J1 Mini. Esse aparelho, você já vê a configuração dele. É um aparelho de tela de 4 polegadas, 8 GB de RAM, memória interna, é um 3G, e possui uma câmera traseira de 5 megapixels. E assim, esse é um aparelho pequeno, é um pocket celular. Só que pela configuração você já vê que é uma bomba. Ele possui uma bateria de 1.500 mAh, que é muito pouca, gasta rapidamente, não fica nem 4 horas. Você com a tela ligada, utilizando 4 horas já acaba, entendeu? Aquela coisa, não demora tanto a carregar como o J2 Prime, mas é um aparelho de muito baixo custo. É um aparelho muito baixo custo. Você tem uma memória interna de 8 GB, que significa que na realidade não são 8 GB, são 5 ou 4 GB que você tem. Então você não tem espaço para colocar quase nada. Um WhatsApp, um Facebook só. É para você só mandar as mensagens, é para você só ver o timeline do Facebook e só. Porque é um aparelho realmente de baixo custo. E você vê aqui o preço sugerido R$ 379 reais. Isso aqui é um preço que eu ainda acho caro. Esse aparelho não valia nem R$200. E você vê outros lugares cobrando 500 e até 800 reais por esse aparelho. Isso não vale esse aparelho. Esse aparelho nem de baixo custo é um aparelho de baixo custo. É uma enganação o mercado ainda vender esse tipo de aparelho. Esse aparelho não deveria nem ser vendido, porque além disso ele é 3G, ele não está nem conectado com as tecnologias 4G. Tá muito caro esse aparelho, se custar quase 400 reais, e lugares ter a audácia de vender 800 reais. Isso é um absurdo, é um absurdo muito grande, gigantesco. Não vale a pena esse aparelho. Gente, mais um aparelho que é smartphone que simula um aparelho, na realidade, intermediário para baixo custo. Na realidade, é o aparelho LG
K4 da LG, como eu já falei, que ele vem com preços de 500 e poucos até R$700. É um aparelho que, assim, vendo a princípio, ele seria um intermediário baixo custo, mas na realidade ele é um baixo custo e está cobrando um valor de aparelhos intermediários básicos, mais intermédios baixos, que seriam mais entre baixo custo e intermediário, mas ele está cobrando um valor desse preço, e ele na realidade é um aparelho de baixo custo. A estrutura dele toda é em plástico. Ele, claro, tem uma tela de 5 polegadas, que é bem similar ao J2 Prime, entendeu? Ele tem uma bateria de 2.400 mAh, tá? Mas devido à tela grande, o consumo é muito grande e também demora a carregar. Outra coisa que desqualifica esse aparelho, ele tem 8 GB de memória interna. Ele vem com o Android 6.0 Marshmallow, e isso faz com que na realidade ele tenha pouco mais de 4 GB e pouco de memória interna. Entendeu? Então você compra um aparelho com 4 GB de memória interna. Tudo bem, ele aceita cartão de memória até 128 GB, ele aceita, mas mesmo assim é muito pouco, muito pouco. E outra coisa que coloca esse aparelho no chinelo, ele tem apenas 1 GB de memória RAM, que faz com que esse aparelho trave demais. Trave muito. Então isso é uma bomba relógio. Ele ainda tem um processador, o processador dele é 1.4 MediaTek, que é 1.1 MediaTek, que mostra que esse aparelho é uma bomba relógio. Não vale a pena comprar o LG K4. Você está gastando esse valor, você pode colocar mais um valor e comprar um celular um pouco melhor do que essa bomba relógio que está aí, entendeu? Porque isso é uma bomba relógio, entendeu? Uma bomba relógio. Apesar da bateria dele, que tem 4.000 mAh, que é uma bateria de alto consumo, é um aparelho que no restante não vale a pena. Esse valor que está sendo cobrado, quase R$900 por esse aparelho, não vale a pena. Por que eu falo que não vale a pena? Gente, apesar de ele é um aparelho que vem com o preço de um aparelho intermediário, mas ele não é, ele é de intermediário para baixo custo. E mais eu colocar ele em baixo custo. Por quê? Porque ele é um aparelho com processador MediaTek 1.3 GHz. Ele possui apenas 1 GB de RAM, que é muito pouco, e 8 GB de memória interna. E ele possui um Android 7, significa que ele tem pouco mais de 3 a 4 GB de memória, não passa disso que ele tem, entendeu? Ele, apesar de ele possuir uma bateria de 4.000 mAh, ele é um aparelho que demora em média 3 horas para carregar a bateria, em média 3 horas para cima. Demora muito a carregar uma bateria. Você vai esperar carregar uma bateria, você vai ter que colocar de noite e esperar para carregar. Tudo bem, ele demora cerca de 14 horas para exaurir totalmente a bateria em uso externo. Beleza, você não vai precisar carregar muito, mas ele vai travar muito, ele tem muitos bugs no sistema, ele trava demais, entendeu? A tela dele também não é aquela excelente qualidade. Ele é um quad-core de 1.3 GHz, é muito pouco, entendeu? E o espaço de memória dele é muito pouco. Você só vai poder instalar o WhatsApp, o Facebook e olhe lá, entendeu? E olhe lá, porque o espaço que ele tem é muito pouco. Mas você pode colocar o cartão de memória. Não interessa que você coloque o cartão de memória. É um aparelho que engana. Você não vai poder usar muito ele. Pelo preço que está cobrando, olha só, R$900 por causa disso, é por causa da bateria. Então diminui a bateria, bota 3.000, bota 2.000 mAh. O melhor o processador, porque esse preço que está cobrando, eu compro no Trocafone um celular de excelente qualidade, praticamente novo, com garantia. Agora, comprar isso, R$900 num aparelho desse, é um absurdo. R$900 é um absurdo, não vale a pena. É outra enganação. Vocês estão comprando, pagando um valor desse. Você poderia estar comprando um outro aparelho melhor, mas está comprando esse, entendeu? Esse aparelho não vale a pena. É enganação. Bem, galera, esses foram os aparelhos
que eu listei aqui que você deve evitar de todos os jeitos. São aparelhos que na realidade enganam e que querem emular que são aparelhos de boa qualidade. Mas vocês devem evitar comprar esses aparelhos. Não são esses aparelhos, aqui foram alguns exemplos que eu mostrei. Existem outros aparelhos que existem no mercado aí e que também enganam. Você paga 600, 700, 800 reais num aparelho que não vale nem 300 nem 200 reais. Então vocês têm que estar ligados sobre isso. Vocês estão com dúvida? Existem vários sites na internet que falam sobre as características dos aparelhos, dizem como eles são, se valem a pena ou não. Entendeu? E vocês têm que se informar com isso. Tem vídeos no YouTube falando exatamente do aparelho, fazendo reviews do aparelho, falando se vale a pena ou não, quais são as melhores características dele, se ele trava, se tem algum problema de aquecimento. Então vocês têm que estar ligados sobre isso para evitar comprar bombas, relógios que não valem a pena. A pior opinião que vocês podem pegar é do vendedor. O vendedor quer te empurrar qualquer coisa. O melhor lugar para vocês pesquisarem é na internet, em sites como TechTudo e outros sites por aí, ou canais de YouTube que falam especificamente sobre os celulares, se vale a pena ou não. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Hoje eu falei exclusivamente sobre os celulares bombas que prometem muito e não cumprem nada. Na realidade são bombas relógio que você paga muito, um valor muito alto e não tem nem metade do que ele valeria, entendeu? Então vocês têm que ficar ligados sobre isso, tá bom? Bem, galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço Tech, amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Nerd, então estejam ligados e até amanhã, hein? Tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!